E aí, terceirão? Pessoal, como é que estão vocês, gente? Espero que vocês estejam bem, depois de um tempinho aí de um descanso, né? Umas 2 semanas, tanto para vocês como para nós. Espero que descansaram bem, se reanimaram para recomeçar agora os nossos estudos nesse próximo bimestre aí. E nosso desejo é o quanto antes nós podemos estarmos juntos em aulas presenciais novamente. E se Deus quiser, isso vai acontecer o quanto antes. Nós estamos orando e esperando que logo nós possamos estar juntos aí novamente. Muito bem, gente. Hoje nós vamos começar então as nossas aulas aí do terceiro bimestre e eu queria falar com vocês o seguinte: nós vamos primeiramente terminar a nosso último apostila, apostila 12. Faltava só o quarto capítulo, então a gente vai terminar com essa semana e semana que vem e depois já vamos começar então o Mega, né? A Mega 1 e Mega 2 nós vamos tentar então fazer com vocês essa revisão até ao final do ano, em preparação aí para vocês, os vestibulares que pretendem fazer. Legal? Então a gente hoje vai ainda trabalhar com a apostila 12 e depois então em seguida já vamos começar então com o Mega, tá certo, galera? Muito bem. Então vamos lá, gente. A nossa aula de hoje aí, compartilhar com vocês a nossa aula de hoje, ela vai falar sobre é, inicialmente aqui nós vamos falar então sobre os dilemas do presente, é o nosso e desafios do presente, né? É o nosso tema da aula de hoje. Eu espero que a gente consiga desenvolver bem aí esse tema com vocês, tá bom? Muito bem. Então sempre lembra, né, daquelas orientaçõezinhas, assistam a videoaula, depois vão lá, vocês leiam as páginas 69 e 75, ainda do capítulo 4 da apostila 12, tá bom, gente? Para terminar, então, e aí ainda não vai terminar hoje, né, mas na próxima semana nós terminaremos, e devem fazer as atividades das páginas 76 e 77 do capítulo 4 da apostila 12. Lembrando que existe essa mudança para esse terceiro bimestre, nós teremos alguns encontros aí ao vivo e eu espero vocês lá. E também temos o fórum. Na semana aí vocês, por favor, já vão se preparando então para a participação no fórum desta semana também. Né? No final da semana nós como sempre colocamos o nosso gabarito lá das atividades para vocês corrigirem se está tudo ok, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula aí de lamas e desafios do presente. Bom, então terminada a Segunda a Guerra Fria, nós temos então que os Estados Unidos se transformou na única grande potência do mundo. E eles estiveram à frente de vários, né, processos, inclusive o que nós estudamos anteriormente, o processo de globalização, e a implantação de diversas políticas neoliberais em vários lugares do nosso mundo. Então eles eram e ainda são os líderes, né, economicamente do mundo. Nós sabemos que na atualidade isso também acontece. Agora o que nós queremos falar com vocês é um pouco desse desenvolvimento ainda dos dias atuais, nos últimos momentos aí de história acontecidos nos Estados Unidos e o que e aonde também os Estados Unidos esteve se metendo nesse momento aí da sua história. Então, lembrando primeiramente que aí no final da primeira do que nós estudamos lá, final da Guerra Fria, com Ronald Reagan, entre outros ali, nós temos então, no final da década de 90, a eleição de George Bush. George Bush, um conservador, ele vai liderar uma coligação de quase 30 países para libertar o Kuwait da invasão iraquiana, como nós estudamos já lá no início praticamente do nosso ano, aí a gente já falou sobre isso. Então, eles vão e rapidamente conseguem a vitória sobre os iraquianos e libertam o Kuwait, possibilitando então que o Kuwait seja um grande fornecedor ainda mais do petróleo para o Ocidente. Em seguida, nós temos então a eleição de Bill Clinton. Bill Clinton, um democrata, George Bush, republicano. Bill Clinton, ele fez com que o prestígio dos Estados Unidos aumentasse ainda mais, e especialmente na liderança do processo de globalização na economia mundial. Né? Então, os Estados Unidos conheceram um crescimento astronômico nesse período econômico e um otimismo político estourou dentro dos Estados Unidos. E ele se esforçou especialmente para tentar até manter também as relações exteriores muito boas,
uma das tentativas dele foi a de apaziguar israelenses e palestinos, né? Então foi uma tentativa de, de Bill Clinton de fazer isso. Também interviu na situação da Bósnia, na guerra que estava acontecendo dentro da Bósnia, ajudando em apaziguar a situação ali. Mas também, por outro lado, Clinton ele bombardeou instalações militares no Iraque ainda, mesmo após a vitória da guerra do Iraque, ele ainda teve esse fato, né, de ter bombardeado lá. Nas eleições presidenciais do ano 2000, né, ele tinha uma popularidade muito grande e o seu candidato que ele havia apoiado, que era o Al Gore, havia grande possibilidade dele ser eleito. Contudo, muitos grupos aí direitistas realizaram uma campanha intensa contra a moral de Clinton e realmente apareceram coisas muito ruins de Clinton, né, com o caso com o secretário, entre outras coisas, e resultou na derrota do seu partido nas eleições presidenciais e cujo resultado foi a vitória então do George W. Bush, o filho, né, que assumiu a presidência. Muita gente acredita que houve fraude, até inclusive nessas eleições, especialmente no estado da Flórida, mas, né, o fato é que George W. Bush filho ele vai assumir a presidência a partir daqui então. Aí o filho vai tomar algumas decisões que são preocupantes para o mundo todo. E na América Latina, por exemplo, nós já estudamos sobre isso, eles pressionaram o Mercosul, né, o atual Mercosul, para se ingressar na área livre de comércio das Américas, que é a ALCA, sob liderança dos Estados Unidos, mas teve muita resistência do Brasil e da Argentina, então esse fato realmente não aconteceu. Outra situação foi que ele não assinou o protocolo de Kyoto. O protocolo de Kyoto, que foi uma pesquisa desenvolvida ali, começando na cidade de Kyoto, no Japão, essa pesquisa mostrando especialmente que os gases poluentes estavam causando alterações no clima do planeta. Então, diversos países do mundo se comprometeram a diminuir a emissão de gases poluentes na atmosfera. E só que os Estados Unidos, que é o maior, né, de acordo com a pesquisa, 30% dos gases poluentes em todo o mundo são emitidos pelos Estados Unidos, eles resolveram não fazer, alegando que isso afetaria muito a sua economia. Bom, tem uma outra decisão bem controversa aí do George W. Bush filho. Fato é que ele vai governar os Estados Unidos, só que durante também um grande problema que houve, que foi os conflitos no Afeganistão. Nesta imagem, vocês veem já os tanques soviéticos deixando o Afeganistão. O Afeganistão, a gente já tinha explicado para vocês, passou por um processo de guerra civil, dominação por um tempo da própria União Soviética, no período da Guerra Fria, e no final da década de 80, então, houve um movimento, especialmente dos grupos muçulmanos, de mandar várias pessoas para lutar contra os soviéticos, libertando o Afeganistão desse domínio, né, soviético, né? O governo afegão ele vai pedir apoio à União Soviética e ele mais sofre muita oposição justamente desses grupos. E esses grupos muçulmanos de vários lugares da região do Oriente Médio, eles executavam emboscadas. Eles eram chamados de mujahidins, né? Se eu estou falando certo, não sei, né? Eles eram guerrilheiros que receberam apoio financeiro até dos Estados Unidos, né, e principalmente da Arábia Saudita. Até que, em 1988, foi o que aconteceu ali, vocês veem nessa imagem, as tropas soviéticas vão deixar de vez o Afeganistão. E o país vai mergulhar numa intensa crise de guerra civil, gente. Grupos políticos afegãos vão lutar pelo poder e um deles será o Talibã, né, que vai se destacar nesse sentido e ele vai realmente assumir a liderança. Talibã é um grupo radical muçulmano, autoritário, que interpretava o Alcorão assim de forma muito sectária, ou seja, bem separatista e também ortodoxa, bem radical, né? E, por exemplo, eles
o Talibã, né, oprimia a sociedade deles, proibindo as mulheres ou qualquer pessoa de dançar, as mulheres de usar determinados tipos de roupa, ouvir música, eh, pintar, desenhar, tudo isso era proibido, gente. Fotografar, entre outras coisas. Televisão e cinema nem se pensa, né? Não tinha condições de ser feito lá, né? E a religião talibã, ela foi tão opressiva que somente 3 países reconheceram o governo do Talibã no Afeganistão. Esses 3 países foram a Arábia Saudita, eh, o Emirados Árabes Unidos e também o Paquistão, né? A ONU, por exemplo, não reconheceu o governo do Talibã nessa região aí. Bom, nessa situação, após a derrota da soviética no Afeganistão, o Bin Laden, que era um milionário, um homem muito rico, ele pela causa muçulmana, ele vai para lutar contra os soviéticos na região e ele vai assumir a liderança de um grupo muçulmano na região ali denominado Al-Qaeda. E a Al-Qaeda foi liderada por Bin Laden até a sua morte, né? E Bin Laden soube canalizar como ninguém o ódio, né, dos muçulmanos, especialmente contra os Estados Unidos, porque os Estados Unidos haviam apoiado e ainda apoiam até hoje Israel, e isso é contrário aos interesses muçulmanos. E ele vai converter o seu grupo num temível organização terrorista internacional que nós sabemos ou já ouvimos falar certamente nesses dilemas do presente, que executaram o maior ataque terrorista até hoje do mundo, alguns acreditam, nos Estados Unidos. Né? Os terroristas da Al-Qaeda, no dia 11 de setembro de 2001, organizaram um ataque muito bem planejado, com 4 aviões. Eles sequestraram esses 4 aviões. O primeiro deles se lançou sobre uma das torres gêmeas e depois de 13 minutos, enquanto as 10 câmeras de todo mundo estavam já filmando um suposto incêndio nas torres gêmeas, o segundo avião, como vocês vão vendo nessas fotos, atinge a segunda torre. Minha esposa estava assistindo no momento que a segunda torre foi atingida pelo o avião, apareceu a imagem naquele momento ali. Então, uma coisa muito assustadora na época, muito assustadora mesmo. A Paola, minha filha mais velha, era recém-nascida, do ano 2001, ela nasceu, e foi para nós assim, um momento muito difícil, conturbado, sem saber entender exatamente o que estava acontecendo. Mas outros 2 aviões também haviam sido, né, sequestrados. Um deles atingiu o Pentágono, dizem, né, ter atingido o Pentágono, e o outro, o quarto, era para atingir a Casa Branca, segundo o que relatam, mas dizem que os próprios passageiros conseguiram tomar o avião e o avião acabou caindo na região da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Então, o fato é que aproximadamente 3.234 pessoas morreram nesse atentado, né? Foi um atentado muito planejado e, segundo dizem, orquestrado pela Al-Qaeda sob liderança de Osama Bin Laden. Este é o memorial que existe até hoje nos Estados Unidos, em Nova York, né? Um local onde se encontravam as torres gêmeas que, depois de ser atingidas pelos aviões, o fogo toma conta das torres e ela vai acabar, as duas vão acabar, então, caindo, né, praticamente levando milhares de pessoas à morte, ainda que, né, estavam lutando pela vida naquela localidade. Bom, então, hoje o World Trade Center, esse memorial, ele fica ali, né, tem esse memorial justamente praticamente onde eram as Torres Gêmeas e homenageiam de sempre no 11 de setembro os mortos nesse atentado. Tá bom, veja aí essa imagem que é bem interessante também. Aí nós temos a Segunda Guerra do Golfo também, nesses dilemas e desafios do presente. É, a reação imediata, Estados Unidos, menos de um mês depois, apoiado pelo governo britânico, os Estados Unidos vão até o Afeganistão, invadem o Afeganistão para tentar a caça à Al-Qaeda, em especial a Osama Bin Laden. E com o apoio deles, eles invadem, aí vocês veem um soldado britânico, né, lutando contra as forças inimigas na região do Iraque, porque da mesma forma,
Eles invadiram o Afeganistão em outubro e no ano seguinte, desculpa, 2 anos depois, vão invadir também o Iraque, numa segunda guerra do Iraque, podemos dizer assim, né, a guerra do Iraque, porque a primeira foi lá na época que invadiram o Kuwait. Eles vão então tentar de todas as formas eh, dizer que o Saddam Hussein havia também apoiado a esse atentado e tinha também armas de destruição em massa em seu favor. E os Estados Unidos invadem a região e vão até o final, até descobrirem e conseguirem eh, achar Saddam Hussein, que estava escondido dentro de um buraco. Ele vai ser levado, julgado e acaba morto e enforcado. Ah, Interessante que também Osama Bin Laden não vai ser encontrado dessa ainda, vai ser encontrado somente durante o governo do nosso amigo Barack Obama, que é o próximo que nós vamos estudar aí. Bom, então, é aí o que nós vemos. O governo de Barack Obama, de 2009 a 2017, é interessante porque o George Bush ele vai chegar ao pior nível de aceitação da população, 29% apenas da população aceitava o seu governo. Então foi muito fácil que os democratas vencessem as próximas eleições, ainda mais porque lançaram pela primeira vez na história um candidato negro a ser governador, desculpa, a ser presidente dos Estados Unidos. Ele é o primeiro candidato negro realmente a ter essa possibilidade de vitória e conseguiu mobilizar o eleitorado com aquelas mensagens do Yes, we can, né? Ou sim, nós podemos. E essas esperanças incluíram tudo na pessoa de Barack Obama. E em 2019, então, desculpa, 2009, ele vai ser eleito e vai despertar grandes esperanças nos Estados Unidos. Obama ele vai cumprir diversas das suas promessas eleitorais, por exemplo, ao tirar as tropas do Iraque, que vai ser finalizada em 2011. Além disso, também ele vai aumentar a presença militar no Afeganistão e vai ter sucesso na operação, como eu disse anteriormente para vocês, para a morte do terrorista Osama Bin Laden em maio de 2011. Bom, ainda falando de Osama, a outra característica principal dele foi a busca pela igualdade de direitos civis, especialmente dos negros nos Estados Unidos, mas também aos direitos trabalhistas relacionados às mulheres e também a aceitação, especialmente da união homoafetiva dentro dos Estados Unidos, né? Ele era a favor, desculpa, é ainda a favor, né? Não morreu nem nada, ainda vivo, é a favor então dessa união homoafetiva. Bom, joia. Ele vai revogar também a proibição dos homossexuais servirem às Forças Armadas. Mesmo com forte oposição, o Obama ele vai conseguir recuperar um pouco da economia dos Estados Unidos, aprovando um plano de saúde que foi naquela época até interessante, ainda que mínimo, para a população de baixa renda, porque nos Estados Unidos não existe saúde pública como nós temos no nosso país, que é o SUS. Lá todos os hospitais são privatizados e tudo mais, então não existe essa saúde pública. Esse plano de saúde seria um plano de saúde especialmente para populações, para pessoas mais pobres. Segundo os especialistas dizem que os Estados Unidos tem sido um dos países mais afetados pela Covid justamente por causa disso, né? Porque a ausência do sistema de saúde público. Não sabemos exatamente o que realmente acontece. Mas o fato é que esse governo, o governo de Obama, se esforçou para melhorar realmente muito a imagem dos Estados Unidos no exterior e ele vai conseguir isso, né? Ele vai ser reeleito para presidente do país, porém a Hillary Clinton, a ex-esposa traída de Bill Clinton, acaba não vencendo a disputa com esse camarada aí, que vai ser eleito e Trump vai entrar então na Casa Branca, um radical, né, um republicano, especialmente muito conservador nas suas crenças, vai ser eleito o 45º presidente dos Estados Unidos. Um homem super rico, ele tem um discurso bastante populista, atingindo especialmente através das redes sociais as pessoas. Então, ele vai fazendo isso. Muitas das suas medidas eram bastante controversas, uma delas seria a construção do muro, que na divisa com o México, a barrar também a entrada de cidadãos de países muçulmanos, e intensificar também a perseguição, na verdade, né, vamos dizer assim, fazer
uma análise muito grande de pessoas que estão entrando dentro dos Estados Unidos, é a ideia dele. Nós estamos chegando aí nesse final de ano a uma corrida para a reeleição de Donald Trump e não sabemos se exatamente vai acontecer devido justamente à sua política também de enfrentamento a essa pandemia do coronavírus nos Estados Unidos, que até hoje assola os Estados Unidos como o país mais afetado do mundo com a pandemia. Bom, gente, então acho que a nossa aula vai ficar por aqui hoje, e aí depois, na próxima semana, nós terminamos então esse capítulo 4, falando a respeito justamente das crises migratórias da Síria, entre outros assuntos. Bom, pessoal, uma boa semana para vocês.